Nós estamos no segundo Reflexões Bioéticas do semestre. Essa segunda edição, Cuidados Paliativos, Aspectos Bioéticos e Jurídicos. Nos acompanha hoje o professor Josimário, pós-doutor em Bioética, chefe do Serviço de Bioética Clínica do Hospital das Clínicas e presidente do Instituto Pernambucano de Bioética e Biodireito. E a doutora Carielle Ribeiro, advogada, membro da Comissão de Direito e Saúde da OAB Pernambuco e especialização em Direito Civil e Processo Civil. Começar agradecendo a presença dos dois. É muito importante esse debate que a gente faz aqui, né, em parceria com o Instituto das Reflexões Bioéticas, e especialmente porque a gente traz especialistas na área e a gente discute temas que precisam efetivamente ter essa discussão para que a sociedade e os juristas, quem trabalha nessa área de saúde, possam ter parâmetros para compreender que caminhos seria melhor ou não perseguir, né, nessas problemáticas que envolvem tantas dificuldades de compreensão, mas especialmente de consenso. Não é? A gente tem perspectivas muito diversas na sociedade e essas temáticas trabalham com problemas morais muito graves e isso traz uma certa dificuldade, né, para o consenso. Então a gente vai iniciar com o professor Josimário fazendo sua fala, após o que a gente vai passar a palavra para a doutora Carielle. Obrigado. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a doutora Carielle e o professor Pedro, trazendo um tema que é extremamente complexo. Complexo pela própria natureza, né? A morte talvez seja o maior desafio humano. E a partir do momento em que se torna algo que para muitos representam o sofrimento, inevitavelmente a gente vai lidar com situações conflitantes. E o próprio ser humano ele é paradoxal, né? A questão da unanimidade em tema de um tema como esse, ela é impossível, porque os aspectos da morte envolvem várias áreas, desde as questões legais, como a doutora Carielle vai trabalhar, as questões morais, como o professor Pedro acabou de falar, né? As questões de saúde propriamente dito, como as questões culturais, religiosas, filosóficas. Então veja que é uma grande coxa de retalho trabalhar na morte, né? E ao longo da história, esse processo da morte e o morrer, ele vem naturalmente modificando com a própria sociedade. Nós saímos de uma época em que a morte era ritualizada, havia um consenso entre as pessoas, né, onde as pessoas compreendiam claramente o seu processo de fim. Então, não havia um sofrimento, porque naturalmente todos nós morreríamos, então ela era ritualizada. E ao longo do tempo, ela começou a mudar de perspectiva, porque a sociedade também mudou a perspectiva. E aí veio o contexto de uma morte sofrida, uma morte que representava a perda, né? E isso traz, agregado a isso, o sofrimento, a angústia, a dor. E com o passar do tempo surgem os hospitais. E quando surgem os hospitais, o contexto morte muda de uma forma impressionante, porque a morte que era em casa passa a ser hospitalizada. E, obviamente, como toda e qualquer instituição, ela tem as suas regras. Nesse momento, a morte passa a ser interdita, né? Ou seja, a morte estava delegada aos profissionais da área da saúde. E as pessoas iam para o hospital no primeiro momento para morrer. Mas com o desenvolvimento das novas tecnologias, as pessoas não morrem mais no hospital moderno, né? E aí nós temos hoje uma morte high-tech, uma morte tecnológica dentro das unidades de terapia intensiva. Por que eu estou trazendo esse assunto à baila? Porque, veja, o cuidado humano, ao longo da história, ele foi também passando por algumas modificações. Hoje, a gente discute cuidados paliativos, né? Na realidade, é uma assistência na área de saúde, porque ela é multidisciplinar, em que ela tem como principal objetivo cuidar do ser humano em todos os seus aspectos. Quando a gente diz cuidar, dentro de uma sociedade moderna, ou melhor, pós-moderna, o cuidado tem muito a ver com intervenções médicos hospitalares. Pois bem, nós estamos na contramão, porque os cuidados paliativos é aquilo que a gente chama de uma medicina de princípio, e não de protocolos, como naturalmente os aspectos clínicos são baseados nos protocolos, nos guidelines. E aí a gente tem um indivíduo que tem uma doença que ameaça a vida, né? Que é uma doença progressiva, que não tem cura, mas que, se bem cuidado,
tem um bom controle a esse respeito. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos muita tecnologia. E a tecnologia nos dá a falsa impressão que a gente pode fazer tudo pelo doente, né? É bom a gente também fazer uma leitura hermenêutica do comportamento. A gente traz algumas frases como obstinação terapêutica. Ela nos parece, teoricamente, uma frase clara, mas na prática clínica ela não é tão clara assim. Primeiro porque é uma questão conceitual. O profissional médico, o profissional da enfermagem, eles são treinados para prestar melhor assistência ao doente. E diante da doença, os profissionais de saúde, nós profissionais da área de saúde, sem sombra de dúvida, tentamos lançar mão de tudo que a gente pode disponibilizar para ajudar aquele indivíduo. Até aí tudo bem. O grande problema é quando essa doença chega num determinado estágio de evolução, em que todos os benefícios já não conseguem mais reverter aquela situação. Então, culturalmente, o profissional arraigado à ideia de querer fazer o melhor para o doente, o princípio da beneficência, muitas vezes ele ultrapassa um limite que nem sempre é preciso, né? Então, esse é o grande desafio do profissional, saber até que ponto a medicina pode fazer intervenção no melhor sentido do doente. Então, quando a gente traz dentro dessa discussão da bioética princípios como a autonomia da vontade, princípio da beneficência, é extremamente importante que a gente primeiro compreenda. Primeiro, a autonomia como princípio bioético, ela não é um princípio prima facie. Se eu analiso dentro da perspectiva da dignidade da pessoa humana, ela é absoluta. Ela é extremamente absoluta. E quando a gente escreveu a Diretiva Antecipada de Vontade, ou seja, a Resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, de 2015, a ideia era, esse doente, tá? Ele tem, acima de tudo, tem dignidade. Ele tem uma doença que vai inevitavelmente levar à morte. Ele é lúcido, ele é consciente, ele é orientado. Portanto, ele tem prerrogativas e deve ser levado em consideração aquilo que ele acha melhor para ele. Então, quando a gente trabalhou a questão da Diretiva Antecipada de Vontade, foi sempre no sentido de respeito à autonomia do indivíduo. Então, o que ele solicita dentro dos aspectos que são médicos pode e deve ser considerada independente da vontade da família. Então, assim, autonomia é uma prerrogativa total na dignidade da pessoa humana, mas ela é prima facie na assistência, porque nem toda autonomia é lúcida, né? Dito isso, eu não estou tirando a competência do doente tomar uma decisão, mas ela tem que ser uma decisão compartilhada. Hoje, a gente trabalha no processo de decisões compartilhadas. Compete ao profissional médico, não de forma paternalista, mas de forma beneficente, identificar as alternativas, os cursos de ações possíveis, razoáveis e prudentes para uma determinada ação. E, juntamente com o seu paciente, construir esse caminho que seja digno para esse doente. Então, quando os cuidados paliativos eles começam a vir para o Brasil, que é recente no país, né? Os cuidados paliativos começou na Europa na década de 30 com Cecily Saunders, né? No St. Christopher, em Londres, e esse procedimento, ou seja, essa forma de cuidar de pessoas que estavam com doenças graves, doenças que ameaçam a vida, e muitas vezes em paciente em final de vida, e aí eu abro um parêntese, que ainda culturalmente e lamentavelmente existe uma cultura que cuidados paliativos é para aquele indivíduo que está morrendo. E é. Mas, na realidade, cuidados paliativos é um tipo de abordagem que quanto mais cedo, quanto mais precoce iniciar, melhor é a condição de vida daquele doente, né? Porque ele trata fielmente os sintomas. Então, é tratamento modificador de sintoma, é ajustar o paciente a uma determinada necessidade, de forma que o objetivo não é curar o doente, porque o doente não tem mais cura, porque a doença não tem como ser revertida. A doença de base ela vai permanecer, ela vai evoluir, mas a gente tem como cuidar. Então, os cuidados paliativos ela vem muito nesse sentido. Infelizmente, o nome, para algumas pessoas, remete ao dito popular. Quando a gente faz um paliativo, a gente está fazendo um remendo. E isso, equivocadamente, também ainda é cultural dentro da área da saúde, né? Dentro da sociedade, o que é extremamente lamentável. E se cria aquela ideia que o paciente ele está morrendo, então esse paciente precisa ir para cuidados paliativos. Qual é o grande problema?
O grande problema é que muitas vezes esse paciente perde uma oportunidade, e aí talvez a doutora Carielli vai abordar melhor isso, a teoria de uma chance perdida, né? Ele perde uma grande oportunidade de ter um tratamento apropriado, adequado. E muitas vezes a equipe, entendendo que ainda pode, partindo do pressuposto que está fazendo a beneficência àquele doente, oferecer tratamentos ditos obstinados. E esses tratamentos obstinados, muitas vezes, não trazem um benefício ao doente, pode trazer um malefício ao doente. Então, na medida em que esses tratamentos obstinados são implementados e não trazem um benefício real para o doente, se caracteriza a distanásia, que a doutora Carielli vai abordar posteriormente dentro da perspectiva do direito. Pois bem, então essa prática de obstinação terapêutica, veja, a obstinação terapêutica é uma condição humana que ela é importante. Se eu for obstinado para uma determinada causa, significa dizer que eu vou reunir todas as minhas habilidades e competências para atingir um determinado fim. Até aí tudo bem. Qual é o problema? É quando essa obstinação vira futilidade terapêutica. Esse é o problema, né? Porque o organismo humano ele tem um limite. A doença estabelece esse limite. É o profissional, que é o intérprete, que tem que identificar qual é o limite entre obstinação terapêutica, né, ou distanásia, e a ortotanásia, ou aquilo que seja razoável, prudente. Hoje a gente trabalha muito numa discussão de como tomar decisões. Então a gente traz algumas estratégias. Veja, os cuidados paliativos é um cuidado que ele não se baseia em protocolo, né? Como existem os protocolos para cardiopatia, para diabetes e outros protocolos. Pois bem, os cuidados paliativos, ele trabalha com a ideia de princípios. Qual é a ideia principal? A ideia é o seguinte, é o indivíduo que ele tem uma doença que vai morrer daquela doença. Ele pode morrer de uma forma muito ruim, sofrida, ou ele pode morrer dentro daquilo que a gente chama de uma morte digna, né? Na qual todos os profissionais, e aí entra também os cuidadores, concorrem para promover para esse doente o melhor benefício ou o maior benefício, que passa pela autonomia do doente, que passa pela possibilidade dele receber um tratamento adequado e não agregar mais sofrimento. Existe um princípio que a gente chama de primo non nocere, o princípio da não maleficência, né? Que evita com que o paciente ele, seja mais sobrecarregado de sofrimento. Então, ele passa por uma assistência ampliada, sempre em respeito à vontade do doente. Então, esse é o princípio fundamental que tem a questão dos cuidados paliativos. A partir do momento em que a gente tem essa concepção de cuidados paliativos, automaticamente eu tenho a capacidade para oferecer àquele meu doente a melhor assistência possível, né? Hoje a gente usa uma estratégia chamada da deliberação, que é uma estratégia, não é um protocolo. Ela se baseia em 3 pilares fundamentais: fatos, deveres e valores. Ou seja, o profissional médico, o profissional enfermeiro, o profissional que está cuidando de um paciente em cuidados paliativos, na hora que ele tem que tomar uma decisão, é extremamente importante ele considerar esses 3 aspectos: fatos, deveres e valores. Traduzindo, os fatos se referem à clínica do doente. Muitas vezes a gente percebe que não há uma definição a respeito de um diagnóstico não foi fechado, ainda existe uma dúvida por parte da equipe, um exame não está bem esclarecido. Então, assim, se eu não tenho uma informação mais ampliada da clínica do doente, da perspectiva, do prognóstico desse doente, eu não tenho como tomar uma decisão acertada. Então, os fatos, eu preciso conhecer os fatos, a história, a biografia do doente, valores. Quem é essa pessoa? Como ela vive? O que é importante para ela? Porque nem sempre os fatos vão prevalecer, né? E aí, quando os fatos, a clínica do doente, eu não consigo mais oferecer para ele o que a tecnologia me disponibiliza, a ciência médica disponibiliza, os valores desse doente têm que ser preservados. Valores. E, por último, nós temos deveres. Deveres. O nosso dever é realizar valores. O nosso dever, enquanto profissional, é realizar valores. Então, quando a gente diz realizar valores, primeiro, entender que nós estamos lidando com um ser humano que tem dignidade. Dignidade. Isso é extremamente importante. A outra é que o benefício tem que ser em prol do doente e não em prol de um guideline, não em prol de um protocolo.
né? E com isso a gente mantém essa relação. Toda e qualquer relação clínica, ela surge a partir do momento em que há uma pessoa em vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela tem vários aspectos que deve ser abordada. E na hora em que esse paciente, esse profissional, ele passa a compreender esse indivíduo dentro de um contexto social, ele deve utilizar todas as prerrogativas para cuidar desse indivíduo da melhor forma possível. Então, a gente tem um tratamento médico, que muitas vezes é realizado no hospital, ou pode ser ambulatorial, ou até em casa, né? E mais do que nunca, os cuidados paliativos, ele está ganhando espaço exatamente para cuidar do indivíduo dentro da sua comunidade, até porque ninguém adoece sozinho, e quando o indivíduo adoece, adoece toda a sua comunidade em torno, seja a família, seja os amigos, etc. e tal. E os cuidados paliativos, ele vem exatamente com essa abordagem, aonde a família desse indivíduo também vai ser cuidada, né? E após a morte, o luto dessa família também é tratado. Então, hoje, assim, a gente tem muito claro a necessidade da implementação dos cuidados paliativos. Infelizmente, essa ainda não é uma realidade assim que nós gostaríamos. Primeiro, nós não temos políticas públicas em cuidados paliativos. Em 2010, foi elaborado um anuário internacional sobre qualidade de morte no mundo. E o Brasil foi ranqueado nesse primeiro documento como o terceiro pior lugar do mundo para morrer. E 4 itens foram considerados. Primeiro, políticas públicas. Nós não temos políticas públicas para cuidados paliativos. Hoje está se discutindo a nível do Senado, a nível do Congresso, diretiva antecipada de vontade, que eu vejo que é um grande equívoco. O que deveria ser discutido é cuidados paliativos, porque a diretiva antecipada é um instrumento dos cuidados paliativos, né? Equivocadamente, por uma questão mais de, ou seja, de interesses, de conflitos de interesse, está se discutindo diretiva antecipada de vontade, não cuidados paliativos. Outro item que foi colocado, unidade de cuidados paliativos. Nós não temos ou temos muito pouca. Hoje já existe um número muito maior de unidade de cuidados paliativos. O que significa isso? Veja, o grande desafio hoje é tratar um paciente de cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva. Vou fazer uma analogia bem simplória. É como se você tivesse ganhado uma Ferrari e pedisse para você andar 40 km numa Ferrari. É difícil. Inevitavelmente, sem perceber, você acelera. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, com todo equipamento, muito provavelmente esse paciente, se ele tiver qualquer intercorrência, vai ser utilizado aqueles equipamentos, né? Então, assim, a pergunta não é se eu posso usar. Poder eu posso, tá aí os equipamentos e as possibilidades. A pergunta é, devo? Esse é o limite. Então, se o paciente está na unidade de terapia intensiva, que é um espaço extremamente útil e que salva vidas, né? Se ele está na unidade de terapia intensiva, por que não usar? Então, veja, é muito complicado. Mas se eu tenho uma cultura dentro do hospital, uma cultura dentro daquela comunidade, que eu devo ter unidade de cuidados paliativos, estruturas apropriadas para cuidar de um paciente que está com a doença que ameaça a vida, provavelmente a gente vai ter uma assistência melhor. A outra, analgesia. O que significa? As pessoas morrem mal, morrem com dor. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma avalanche de opioide, né, que está se entrando na justiça para suspender o uso dessa medicação nos Estados Unidos, pelo uso rotineiro, aqui no Brasil a gente tem dificuldade de usar a morfina. E as pessoas usam muito pouco morfina. Primeiro, porque há um preconceito, né? Existe aquela ideia do efeito paradoxal, ou seja, eu posso aumentar a dose de morfina, eu posso levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória, que é um grande equívoco, porque se ela é bem manipulada, ela não leva a essa questão. Outra, porque também tem uma questão de custo, é uma droga de baixo custo, e, infelizmente, a gente tem um poder da indústria farmacêutica muito ativo. Então, nem todos conseguem ter acesso à droga. Consequentemente, o sintoma que mais acomete as pessoas que estão em final de vida é a dor. E a dor é subtratada ou maltratada, né? E, por último, formação. As escolas médicas, poucas são as unidades, as escolas que têm cuidados paliativos como disciplina. A Universidade Federal, a gente colocou uma disciplina de cuidados paliativos para a graduação, né? E na pós-graduação a gente também discute esse tema. Mas são poucas as escolas no Brasil que têm cuidados paliativos. Ou seja, se eu não formo o meu discente, como é que ele vai lidar com o doente que está em cuidados paliativos? Associado a tudo isso, nós temos o poder da tecnologia médica, né? Que muitas vezes dá falsa impressão de poder. Então, infelizmente,
os cuidados paliativos no Brasil ainda é muito incipiente para as necessidades. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas no mundo precisando de cuidados paliativos e dessa população a gente só atende basicamente 8% dessa população, né? E aí, quais os fatores que a gente tem que ficar muito atento? Primeiro, a população está idosa, a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando. Consequentemente, as pessoas que estão envelhecendo, elas vão trazer naturalmente as doenças crônicas, degenerativas, demenciais, além das cardiopatias e outras doenças crônicas, que não têm cura. Consequentemente, a gente vai precisar de profissionais para cuidar dessas pessoas, de pessoas com formação. Então, cuidados paliativos hoje é uma realidade. E se a gente não se preparar, a gente não está em prol da dignidade da pessoa humana. Bem, eu vou deixar minha fala por aqui, passar para a doutora Carielle, que com certeza ela vai abrilhantar e acrescentar muita coisa para a gente. Professor Josimário, muito obrigado por sua fala. Ela demonstra o quanto urgente é a discussão. O quanto urgente é a discussão. Terceiro pior país do mundo para se morrer. Isso é muito preocupante e me fez lembrar o seguinte. Você nos traz, com a sua fala, situações muito práticas de algo que se discute a nível teórico, filosófico, inclusive. Eu me recordei, enquanto você falava, do filósofo alemão Martin Heidegger, que ele dizia que o ser humano, na fala dele, o Dasein, ele é um ser para a morte. É uma categoria do nosso existencial. Mas que, para nos preservar da angústia que causa pensar a respeito da nossa finitude, a gente se esquece ou tenta tornar a nossa compreensão impessoal para não pensar na nossa própria morte. O fato é que as pessoas, me parece, elas não querem encarar esse fato na nossa vida, o mais patente, e por conta disso acabam sem dar uma regulação apropriada, e a gente vivencia isso, que me parece, a gente pode até falar em termos, a doutora talvez inclua, de mistanásia, inclusive, né? As condições sociais da gente propiciam mortes dolorosas. E é algo que realmente é alarmante. E para passar a palavra, é uma roda de debate, a gente vai comentar só depois, mas me chamou muita atenção isso, e me chamou a atenção também que me parece que o principal ponto que você toca, até talvez como fio condutor da sua fala, é que é um momento, é um limite muito tênue, inclusive algo que vai ser muito pertinente na fala da doutora, certamente, em você saber o que é obstinação e o que é futilidade. E quando essa obstinação vira futilidade, é porque esse objetivo é inalcançável. Você não pode mais alcançar o objetivo, então é futilidade ficar insistindo. Mas o limite disso, e aí as repercussões em termos conceituais e jurídicos em relação a se é crime, ou conceitualmente se é eutanásia, ou se seria ortotanásia e não seria crime, é muito complexo de fazer. E vai depender, sobretudo, me parece que você acentuou muito bem, do intérprete, que é justamente a pessoa que está lá vendo. E eu acho que talvez, isso é uma discussão posterior, talvez até no nosso debate, isso depende também, me parece, falando como alguém da área jurídica, não da área da saúde, da boa compreensão que a gente tem a respeito do que é o processo de morte. O processo de morte é que vai determinar algo no sentido de um parâmetro para compreender bem esse e é de fato complexo. Por fim, uma breve menção, antes de passar a palavra. Me pareceu curiosa essa divisão em cuidados paliativos do fato, valor e dever. Me parece a teoria tridimensional do Miguel Reale, que falava de fato, valor e norma. Talvez haja alguma analogia aí a ser feita, mas pareceu interessante a menção. Doutora, por favor. Bom, eu acho que é um desafio e tanto falar posteriormente a Josimário, porque as colocações foram brilhantes e, sem dúvida, tem muito a acrescentar no debate que vamos ter ao final. Inicialmente, acho que a gente precisa ter em mente alguns conceitos para diferenciar a questão do que seria cuidados paliativos no aspecto jurídico e as reflexões bioéticas que podemos trazer. E, para tanto, é importante a gente ter em mente o que seria a eutanásia propriamente, porque quando a gente fala em dilemas bioéticos, acredito que a eutanásia seja um desses maiores dilemas. Bom, a eutanásia, sobre a perspectiva jurídica, é a ação de um terceiro que vai
diante de uma pessoa que está acamada, está com uma doença ameaçadora de vida, vai interferir, vai abreviar aquela vida por uma ação ativa ou passiva. O que isso quer dizer? Ele vai ou tomar uma atitude que vai antecipar aquela vida ou vai deixar de ter uma conduta que deveria ser realizada. E isso, hoje em dia, é visto como crime. Não está tipificado no Código Penal a tipificação de eutanásia, mas é classificado como um homicídio simples, podendo ter a pena de reclusão de 6 a 20 anos, inclusive. Mas, na Grécia Antiga, a eutanásia era vista como uma morte passiva de uma certa condolência com aquele doente. Então, você vê como é que muda a perspectiva da sociedade em relação a determinados fenômenos. Mas, hoje em dia, a gente sabe que essa conduta não pode ser admitida, porque abreviar a vida é algo muito sério. Nós, infelizmente, não temos a cultura de entender o que é a morte e o morrer, como você bem colocou. Porque nós entendemos que somos seres finitos, quando, na verdade, não é bem essa a realidade. E, superada essa questão da eutanásia sobre o viés jurídico, a gente precisa ter em mente também o Instituto do Suicídio Assistido, que, diferentemente da eutanásia, porque é comum que as pessoas confundam esses conceitos, mas o suicídio assistido é quando um terceiro vai auxiliar o próprio enfermo a retirar sua vida. E quando a gente fala em suicídio assistido, a gente atribui à Suíça, que tem um instituto, tem um local, a Dignitas, que é o local onde você pode ir até lá e realizar o suicídio assistido. Mas, quando a gente fala em Dignitas, a gente pensa que é um lugar onde qualquer pessoa tem acesso. E existe todo um protocolo para você ter acesso. E quando a gente fala em todos esses institutos da eutanásia, a eutanásia, a distanásia, enfim, a gente fala em morte digna. E o que seria essa morte digna? Né? Mas antes de adentrar propriamente, a gente precisa entender o que é a eutanásia, o que é a distanásia, enfim. Superado o suicídio assistido, a gente precisa ter em mente também a questão da distanásia. Como bem colocou o doutor Josimário, é a questão da morte assistida pela tecnologia, pela biotecnologia, de forma totalmente artificial. Quer dizer, não há mais a vida propriamente. Aquela pessoa está ligada a aparelhos, é utilizada uma tecnologia desnecessária. São empreendidos meios fúteis para que aquela vida se prolongue. Quer dizer, essa questão de o que seria futilidade na medicina é muito sensível, esse limiar. Até que ponto aquela futilidade, aquele tratamento seria necessário? Porque a gente sabe que, para alguns casos, é necessário aquelas ações médicas e de toda a equipe como um todo. Porque, afinal de contas, cuidados paliativos é uma equipe multiprofissional que atua. Mas, quando a gente fala em distanásia, é aquela morte onde não é respeitada a dignidade do paciente, não é respeitada a autonomia de realmente ser escolhido o que quer ser feito. Então, a realidade dos hospitais brasileiros é essa. As pessoas morrem nos leitos de UTI totalmente ligadas a aparelhos sem necessidade, muitas vezes. A tecnologia está a nosso favor, mas, infelizmente, existe uma mercantilização da vida. Não podemos ignorar esse fato. Superada a questão da distanásia, a gente tem a mistanásia, que é a morte social, como você bem colocou. A mistanásia são as mortes nas filas dos hospitais, são as mortes pela falta de assistência. E aí, quando a gente pensa no contexto brasileiro, a gente sabe que não tem como a gente fechar os olhos para essa morte social, porque ao lado da distanásia, tão cruel é a mistanásia, porque a gente tem recursos para oferecer uma dignidade ao morrer, ou a gente não tem? Será que aqueles pacientes não precisariam ser atendidos? Como é que fica a questão da responsabilidade civil do médico? Que ele tem que atuar para proporcionar os meios para que aquela vida se restabeleça, em contrapartida, não dá um suporte social para que isso ocorra. Enfim, superados esses conceitos, a gente adentra na questão das tomadas de decisão em fim de vida. Qual a necessidade disso? Faça os cuidados paliativos. Bom, a gente sabe que por cuidados paliativos,
a gente tem a compreensão do sujeito como um ser biopsicossocial. Ou seja, a gente tem que analisar a história, a gente tem que analisar os valores, a gente precisa analisar todo o contexto. E quando se fala em direito de morrer, nós no Brasil não temos capacidade ainda de discutir um direito de morrer, mas nós temos condições de discutir o que seria o direito de viver a própria morte. Porque o direito de viver a própria morte é a oportunidade que os indivíduos têm de tomar suas decisões, de deixar registrado o que seria essa tomada de decisão, o que seria essa manifestação de vontade. E será que no ordenamento jurídico pátrio existe alguma forma específica de expressar essa vontade? Que forma seria essa? As diretivas da vontade não estão regulamentadas no ordenamento pátrio, mas há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, como o Dr. Josimário já mencionou, a resolução 1995 de 2012, ou seja, muito recente essa resolução, pela qual o paciente ele pode vir a discutir o que ele deseja, quais são os seus valores, quais são os seus desejos em final de vida, mas não só em final de vida. As diretivas antecipadas da vontade, ela é o gênero de duas espécies, que são o mandato duradouro e o testamento vital, que são institutos, infelizmente, muito confundidos ainda, por falta de diálogos, por falta de debate sobre esses institutos. Mundialmente, são institutos reconhecidos. Inclusive, há legislações internacionais que podem corroborar para uma discussão mais avançada no Brasil. Mas, no Brasil, só temos essa resolução, que, ao que me parece, é muito confusa, inclusive, porque ela deixa alguns conceitos vagos diante do que nós temos em outros países. Essa resolução, ela diz que os pacientes podem, através de manifestações escritas, dizer quais são suas vontades, quais são os tratamentos, os cuidados médicos que desejam receber quando se encontrarem com uma doença ameaçadora, uma doença crônica, grave, ameaçadora de vida. Mas, por ser o gênero, as diretivas antecipadas, e ter duas espécies, que é o mandato duradouro e o testamento vital, esses dois subinstitutos, digamos assim, eles têm especificidades próprias, porque o mandato duradouro, ele é a nomeação de um procurador para cuidados de saúde. E esse instituto do mandato duradouro, ele não se aplica tão somente às questões de fim de vida, em contrapartida ao testamento vital, que só se aplica às questões de situação de final de vida. E aí, para a gente poder destrinchar melhor, a gente tem que ter em mente o seguinte: se existe uma diretiva antecipada da vontade, na qual é uma manifestação da vontade escrita, pela qual o paciente vai determinar seus cuidados em saúde, quais seriam os limites éticos e os limites jurídicos do que poderia ser testado? Será que um paciente poderia escolher que, caso se encontre com uma doença ameaçadora de vida, alguém poderia abreviar sua vida? Outra questão é se ele poderia escolher tudo a seu bel prazer. Será que existiria a confusão com o testamento civil? Ou seja, existiria uma confusão entre o poder de falar nesse mesmo instituto sobre questões patrimoniais? Não. É uma questão importante de ser esclarecida, porque as diretivas antecipadas da vontade, elas tratam tão somente das questões relativas aos seus cuidados de saúde e não relativas a questões patrimoniais, porque são institutos diferentes e que precisam ser realmente feitos em apartado, porque a validade jurídica daquele ato pode vir a ser questionado caso venha a se confundir. Como eu já disse, não existe uma forma específica de fazer esse instituto. Porém, recomenda-se a lavratura em cartório pelo seguinte: quando se faz um documento e você lavra em cartório, o tabelião ele tem fé pública. Então, o tabelião ele teria a possibilidade de validar aquele documento caso viesse a ser questionado em um futuro. E aí aquela autonomia estaria mais preservada, juridicamente falando. Porque o que a gente tem em mente é o seguinte: os requisitos de validade para a elaboração desse documento, das diretivas antecipadas como gênero realmente, é a capacidade civil, ou seja, o indivíduo precisa ser maior do que 18 anos, ter discernimento para atestar,
O que isso quer dizer? Em casos de doenças que causem algum comprometimento mental, o advogado que vai elaborar esse documento, ele precisa ter muito cuidado em verificar por meio da conversa, verificar por meio daquele encontro, se aquela pessoa está no seu pleno gozo de capacidade. Porque, veja só, nós não somos da área médica, mas se um cliente chega para mim e mostra lapsos de memória, alguma coisa nesse sentido, ou seja, pode estar iniciando um processo de demência, então não é recomendado fazer um testamento naquele momento. É importante sempre que advogados e paliativistas caminhem juntos, porque a ideia de elaboração desse documento é realmente ratificar a autonomia. Então, se a ideia é essa, a gente precisa que o cliente esteja assistido por um médico assistente, na qual ele possa explicar melhor quais são os tratamentos que ele pode ou não ser submetido, e nós, como advogados, podemos orientar quais são os critérios que seriam contrários à legislação pátria. Ou seja, nós temos que orientar sobre a proibição da eutanásia, porque proíbe-se a eutanásia no nosso ordenamento. É uma conduta antiética profissional. Então, nós temos que ter em mente quais são esses institutos, quais são os limites de testar. E aí, a gente tem que ter em mente também a questão de, se eu tenho a ideia de ter uma morte digna, de ter meus valores respeitados, quero fazer meu instituto das diretivas antecipadas da vontade, eu preciso ter uma conversa muito franca com minha equipe médica. Não só a equipe médica, eu preciso estar assistido por uma equipe de cuidados paliativos, porque cuidados paliativos é esse cuidado integral com o indivíduo. Portanto, quando a gente está diante de uma pessoa interessada em fazer suas diretivas, a gente, antes de qualquer coisa, precisamos ter em mente se aquela pessoa conhece o que são, de fato, cuidados paliativos. Esse cuidado tem que estar também na fala dos advogados, e deixando claro que não é um documento tão somente médico, é um documento do paciente, que precisa estar realmente reconhecido para que aquele paciente, quando não puder mais expressar a sua vontade, ele tem a sua autonomia preservada, porque, infelizmente, quando acontece o conflito de o paciente se encontrar sem poder se manifestar, há os conflitos familiares, há os conflitos éticos entre os próprios profissionais. E aí, o que é que nós devemos fazer? Vamos manter aquele paciente numa determinada situação ou não? Qual a conduta nós devemos aplicar? Porque, lógico que vão ser empreendidos as melhores formas de restabelecer aquela pessoa, mas há situações limite onde o paciente não tem, haverá uma progressividade daquela doença, e que as ações empreendidas têm que ser no sentido de proporcionar conforto, alívio de dor, porque ortotanásia é isso. Ortotanásia, como Léo Pessini bem falaria, é a questão da arte do bem morrer. É você deixar o ciclo natural da vida se completar. É você respeitar que todos nós nascemos, crescemos e morremos. Uns de forma muito breve, outros de forma mais longínqua. Porque quando a gente fala em cuidados paliativos, outra coisa que a gente precisa desmistificar é que cuidados paliativos é para crianças, para bebês, para crianças, adultos, jovens e idosos. Não é para pessoas apenas numa idade avançada da vida. Então, a questão do testamento das diretivas antecipadas como gênero é justamente essa possibilidade de ratificar a autonomia e possibilitar uma morte digna. É tão somente o que se visa e o que se defende. E eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Certo. Outra coisa que eu acho que é bem importante a gente ter em mente é qual seria o limite, qual seria a validade desse documento. Poderia ser revogado? Poderia ser feito por qualquer pessoa? Não há necessidade de ser feito por um advogado. Entretanto, recomenda-se pela possibilidade de ser auxiliado a questão das orientações do que é possível se testar e o que não é possível se testar. O que é possível o cliente ter compreensão do que é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio e o que não é. Como eu já disse aqui, a questão da utilização da tecnologia nas UTIs é importante, porque a gente precisa, se temos recursos para restabelecer a saúde, tem que ser empreendidos. Mas quando nós estamos diante de situações de doenças crônicas, que não há perspectiva de restabelecimento de vida, ou seja,
não pode ser utilizada medidas fúteis. Então, a gente precisa ter em mente justamente isso, que cuidados paliativos é a visão sobre uma nova perspectiva de cuidado, é o cuidado integral com os seres humanos. Obrigado, doutora. Questões extremamente pertinentes, né? A gente abre agora a possibilidade de fazer comentários. De fato, a questão conceitual é fundamental. A gente precisa compreender bem as espécies para poder entender qual é o limite de cada espécie dessa. Então, é uma questão, inclusive dogmática, né? Bastante necessária. Mas, ouvindo sua fala, a gente atenta também para o fato de que essa situação ela atinge de modo diferente segmentos diferentes da sociedade, né? Então, a gente sabe que quem se utiliza do serviço público de saúde tem maiores dificuldades em relação a essa questão. Eu me recordo de um filósofo italiano, o Agamben, que fala que na sociedade há pessoas que atingem o status de cidadão, são os que têm bios, mas aqueles que são apenas vida nua, né? A zoé. E isso é também pertinente para ser discutido, porque a gente sabe que isso vai incidir de uma maneira mais grave para pessoas específicas. E aí você fala também do direito a viver de uma maneira específica a morte. Isso é muito interessante também. Inclusive, recentemente a gente teve um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal em que o impetrante ele solicitava o reconhecimento de um direito fundamental, que seria o da morte digna. E o Supremo negou que esse direito exista dentro da nossa Constituição. Na visão do Supremo, então, através desse mandado de injunção dessa pessoa que queria ter, né, o que ele colocava a Constituição garante uma morte digna, mas a legislação não acompanhou e não complementou, eu não posso exercitar meu direito por conta disso. E aí entrou com a via apropriada do mandado de injunção. Mas o Supremo considerou que não havia esse direito na Constituição para o Legislativo estar omisso em relação a ele. Isso me parece faz uns 2 anos, mas isso é um parâmetro também para o debate, né? Para a gente entender por que outras vias a gente precisa compreender a questão e discutir. Está se falando em morte digna, mas experienciar o processo de morte, e aí tudo a ver com a questão da paliação, é algo um pouco mais específico do que isso, né? Não necessariamente apenas a interrupção da vida num momento específico, mas o processo para chegar a isso. Em último ponto, eu me lembrei, quando a gente fala de diretiva antecipada de vontade, tem um autor específico em direito médico, Genival França, que ele chama a atenção para uma coisa muito interessante, que a gente tem que ficar alerta, que é para não haver, depois de desenvolvido o debate jurídico, inclusive, e da gente eventualmente ter instrumentos normativos suficientes, a gente ficar atento para o fato de que, eventualmente, isso pode ter mau uso por parte, inclusive, de contratos de seguro específicos que exijam que essa diretiva seja feita de tal modo. Então é algo a ficar atento também no debate, no sentido de pensar quais são os limites e sempre pensando no que vocês vêm acentuando, a questão da autonomia. Bem, eu vou fazer apenas pequenas ponderações. Na primeira, eu gostaria muito que a medicina fosse mais ou menos exata quanto é o direito. A medicina é muito complexa, né? Às vezes a gente faz toda uma programação, faz todo um planejamento, e aí uma contingência, que é uma variável não controlável, vai e acontece. A gente costuma dizer que medicina não é ciência exata, né? A gente trabalha com probabilidade, daí o princípio da proporcionalidade de hoje ser tão utilizado em cuidados paliativos, né? E aí vem aquela pergunta, o que é razoável? O que é proporcional? E até a dignidade humana, dentro da perspectiva da assistência, ela precisa ser analisada dentro de uma perspectiva assim, muito ampliada. Eu diria que é um intérprete muito diferenciado. Porque, do jeito que eu tenho aquele paciente que não quer ir para a UTI, eu vou ter aquele paciente que quer ir para a UTI, né? Que gostaria de se submeter a todo e qualquer procedimento, porque culturalmente, espiritualmente, religiosamente, socialmente, ele tem uma perspectiva diferente daquele outro que já compreendeu seu processo de morte e aceita esse processo de morte. Então, a medicina ela tem muito isso. A medicina ela é complexa por natureza. Eu tenho um amigo que ele diz, olha, além de tudo, ela tem uma zona cinzenta. Nessa zona cinzenta, você dá o nome do que você quiser. É o milagre, é o inusitado, é aquela coisa que, naturalmente, as pessoas podem usar. Ah, mas a pessoa estava desencantada, e aí o médico desenganou e a pessoa voltou e viveu, como recentemente a pessoa foi curada do câncer, etc. e tal.
Então, são variáveis que não são controladas muitas vezes. Claro, eu preciso de um bom profissional que tenha uma formação médica muito bem estruturada, daí se fala em medicina baseada em evidência, mas eu posso ter um caso que não se enquadra na medicina baseada em evidência, é um caso ímpar, e aí entra a medicina baseada em vivência, é a vivência do profissional na assistência que vai definir até que ponto ele pode continuar. O outro aspecto que é importante também nessas tomadas de decisões muitas vezes, e naturalmente, existem os conflitos de ordem moral. Eu costumo dizer que as grandes discussões de medicina não estão no campo da técnica. Não estão. A técnica está aí. Hoje a gente está na era da robótica, da nanotecnologia, não tem muito o que se discutir. A gente vai incorporar um outro equipamento, mas ela está num alto nível, né? Agora a gente precisa das pessoas serem incluídas para ter assistência. As grandes discussões de medicina são éticas. É no campo da tomada de decisão moral, né? Ou seja, aí eu preciso preparar o meu profissional, porque tecnicamente ele é competente, mas a tomar decisão em situações que são ambíguas é extremamente perigosa. Quando a gente traz essa ideia da deliberação, a gente diz de uma forma bem simplista, deliberar é negociar. A gente precisa negociar, né? Porque a gente não trabalha com certeza, a gente trabalha com probabilidade. Então, o que seria provável em te trazer o melhor benefício? Vamos negociar. Família, paciente, instituição, equipe, né? A gente veio muito, e a gente está tentando desconstruir, não é fácil, aquela ideia do dualismo, é aquela coisa da visão dual. Ah, o paciente se recusa a fazer transfusão sanguínea, faz ou não faz? Está aí o Supremo, está cheio de casos disso, né? Não é? O paciente se recusa a fazer amputação de um pé diabético. Talvez o direito ele consiga dar muito mais objetividade numa questão dessa. Na área médica, não. Por isso que é complicado quando a gente traz o positivismo para a área médica. Ele é complexo. Eu até brinco, digo, o grande interesse da gente é bioetizar o direito e não positivar a bioética, né? Porque se eu analiso um fato concreto, um caso real, dentro de uma perspectiva assim, muito positivada, numa relação de complexidade que ela é muito frágil, ela é muito tênue, ela varia dentro do processo de morte, a doutora traz isso muito bem, é um processo que ele é dinâmico, né? O paciente, ele naturalmente ele vai perdendo a sua funcionalidade, a sua capacidade, mas ele é um processo dinâmico, porque ali vai ter uma determinada situação, uma informação que chega, é um familiar que faz parte daquele processo, que não aceita que aqueles procedimentos sejam realizados, mas que eu não posso abrir mão daqueles procedimentos porque eu estou trabalhando em benefício do doente. Então, é uma complexidade muito grande. Para isso, nós criamos, e o Conselho Federal de Medicina criou a recomendação número 8 de 2015, que promove, estimula os diretores clínicos, diretor médico, a criar seus comitês de bioética clínica. E a gente vem numa cruzada, né? Há muito tempo eu venho nessa cruzada que os hospitais criem seus comitês de bioética clínica. E Pernambuco deu um upgrade. Esse ano nós criamos o serviço de bioética clínica, ou seja, nós já tínhamos um comitê há 5 anos e agora a gente criou o serviço de bioética clínica, que é o segundo no Brasil e o primeiro da rede EBSER, que a EBSER hoje é uma empresa que administra os hospitais universitários. Então, hoje, os conflitos, quando lida nessa questão da finitude, intubação, extubação, UTI, etc. e tal, você pode e deve buscar um espaço colegiado que chama-se Comitê de Bioética Clínica. E na recomendação, na resolução 1995 de 12 das diretivas, também traz isso. Quando não sei a autonomia, a posição que o doente tem. O paciente chegou desorientado, a gente não conhece a diretiva desse doente, é à vontade. A família também não conhece. Pronto, o profissional médico, e aí? Como é que a gente vai atuar? Veja, tecnicamente não tem discussão. A discussão não é técnica, a discussão é ética. E às vezes são limites muito tênue. Muito tênue. Então, aciona a Comissão de Bioética Clínica. E a gente já tem dado vários pareceres. Com isso, a gente diminui a judicialização, fatos, deveres e valores. Ou seja, a gente vai aos fatos, a clínica do doente, a gente discute com a equipe, vê as possibilidades, né? Ou seja, vê se há curso de ação diferente, valores, quem é a pessoa, de onde ela veio, o que é interessante para ele, quem é a família, né? O que é importante para ele nesse momento e os deveres. Então, na hora que você usa determinadas estratégias, a gente consegue minimizar a judicialização. Assim, aí sou eu que defendo a diretiva antecipada de vontade, quando ela foi elaborada pela Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, da qual nós fazemos parte, e nós ajudamos a escrever aquela diretiva. E foi feita uma resolução médica, ou seja, o que é que o médico precisa fazer quando está diante de um paciente que ameaça a vida, um paciente que tem uma doença, ou seja, está no processo de finitude da sua doença. Então, assim, quais os deveres morais que esse paciente tem, ou legais, dentro da perspectiva médica? Compete ao direito
identificar as fragilidades nesse processo, compete ao legislativo criar uma norma, né? Mas eu entendo que a diretiva antecipada hoje ela consegue atender às nossas necessidades enquanto ação, porque assim, é a relação humana, ela está valorando a relação médico-paciente sempre no sentido de respeitar a dignidade. Por isso que ela é revogável. Eu, paciente, posso dizer, doutor, eu não gostaria de ser submetido à unidade de terapia intensiva. Mais uma vez, tem um intérprete. Claro, eu sou médico, eu vou entender, bem, ele tem uma determinada patologia, que eu posso levar ele para a unidade de terapia intensiva. E eu pergunto, qual o benefício levando esse senhor para a unidade de terapia intensiva? Eu consigo trazer um benefício para ele? Provavelmente não. Bem, enquanto a dúvida é uma possibilidade, pintou a certeza, bem, aqui a gente não vai mais adiante. A manifestação de vontade dele já estava definida, ou seja, ele, em outras palavras, dizia, eu não quero ser submetido a um tratamento obstinado. Ótimo, relação médico-paciente. Então, a diretiva, na minha concepção, ela consegue. Qual é o medo que nós temos? Aí, veja, eu não estou falando dentro da forma do direito, mas dentro da medicina. É burocratizar essa relação, porque ela é muito tênue. O paciente hoje ele está estável, amanhã ele está instável, né? E aí, todas as vezes que eu precisar de uma terceira pessoa para confirmar se aquele pacto foi feito, automaticamente isso eu vou criar dificuldade. Claro, e aí o direito é altamente especializado nisso. Se eu ajo com má fé, se eu ajo de uma forma dolosa, né? Aí sim, a sanção existe. Aí sempre tem aquela história, o profissional tal não pode fazer tal procedimento. Não pode. Se ele fizer de forma errada, ele vai ser sancionado, punido, né? O paciente ele pode confiar no médico e o médico precisa confiar no doente. E aí tem que ser uma relação transparente. No final, tem a cópia do prontuário. A relação foi composta, foi bem feita, ótimo, excelente. Foi mal, bem, aí a gente precisa acionar o direito. Em outras palavras, as diretivas antecipadas de vontade, na perspectiva médica, enquanto resolução, ela consegue contemplar as necessidades dessa relação médico-paciente. E eu acho importante isso aí, porque ela é algo que é construída no primeiro momento. Bom dia, como é que o senhor está? Tudo bem? O que é que ele trouxe aqui? Como é que eu posso lhe ajudar? Tem um diagnóstico. Até que ponto o senhor sabe da sua doença? O que é importante para o senhor? Como é que o senhor gostaria de ser tratado? Isso é uma diretiva. Eu estou construindo essa estrutura, dizendo, eu quero lhe tratar da melhor forma possível. Então, assim, diz para mim como é que você gostaria de ser tratado, que a gente vai procurar fazer o máximo. Claro, ele tem um pedido extra. Olha, doutor, isso aqui eu não quero. Sim, veja, mas se é um tratamento médico que cabe, eu não posso fazer algo como abreviar um processo, tirar um medicamento que ainda está aplicável, porque aí é crime. Aí entra o direito com toda a razão. Porque na relação médico-paciente, acima de tudo, tem que ver se eu posso utilizar um princípio, é o princípio da boa-fé, o princípio da transparência, né? Então, hoje o cuidado paliativo ele tem muito esse aspecto. E, assim, eu diria que é uma relação que ela é muito tênue, né? Porque ela é um paciente que oscila, é um paciente que agora está bem, depois ele definha, depois ele melhora um pouquinho. Existe o envolvimento emocional, a expectativa da família, o que ela está projetando naquela situação. Então, são situações extremamente densas. Particularmente, a gente defende a medicina e o direito tem que andar junto. Daí a gente criou o Instituto Pernambucano de Bioética e Biodireito. A gente precisa dialogar, né? Porque foram duas ciências que se construíram de forma separada. Mas hoje a sociedade fez com que nós nos aproximássemos. E a gente precisa, porque tanto para o profissional é importante, tá certo? Como para o direito em compreender a complexidade que é, para daí fazer um julgamento de valor mais apropriado. Perfeito, professor. É isso, né? Toda a complexidade da questão. Eu acho que é um debate extremamente instigante. A gente passaria horas aqui falando, mas eu vou passar a palavra para a doutora, se quiser comentar mais algo, para a gente poder fechar nosso momento. Só deixar o registro que direito não é tão exato assim também, não. A gente tem nossas dificuldades. Inclusive, certos autores até fazem analogias muito interessantes entre direito e medicina, justamente por conta dessa questão. E você colocou um termo que eu comentei posteriormente, que é o do intérprete. Esse eu acho que é o termo que mais vincula esse tipo de desafio que direito e medicina têm, que é incomum, né? A gente não tem como determinar com exatidão, e especialmente historicamente, quando a gente migra de um paradigma em que a resposta certa era aquela dada pela autoridade para um paradigma atual em que a gente está buscando consenso e aí o elemento da negociação para deliberar, a gente vê que existem várias opções e a gente tem que deliberar enquanto coletivo. Claro que tem os órgãos que em última instância vão falar e vão determinar, legislativo, judiciário, mas enquanto sociedade a gente precisa travar esses diálogos para
efetivamente chegar num ponto de consenso, porque é assim que a gente está legitimando os processos de escolha social atualmente. Doutora? Bom, quando o Josimário fala na questão do consenso, e Pedro também, acho que é de suma importância. Por isso a questão do consentimento informado. Me fugiu a palavra. Bom, e aí a medicina precisa disso. A medicina e o direito precisam dessa comunicação, porque a superação do paternalismo médico foi de extrema importância. Deixou-se de o médico ser o guiador daquele sujeito, e agora o indivíduo ele passa a tomar suas decisões, passa a ser sujeito da sua própria vida e passa a ser sujeito da sua própria morte. Que eu acho que é isso que é importante, é reconhecer que nós somos finitos, reconhecer que nós podemos caminhar de acordo com as orientações médicas, mas que nós podemos opinar de acordo com nossas vontades e nossos valores. Porque, no final de tudo, é isso que importa. É o reconhecimento da nossa autonomia diante de toda a ajuda que podemos ter para que não passemos dor. Porque é isso que vale no final. É nós não ficarmos nas filas dos hospitais. É nós termos nossos direitos reconhecidos e efetivados. Porque cuidados paliativos é essa caminhada, essa eterna caminhada. É essa busca por um cuidado maior. É um cuidado integral, é um reconhecimento do ser biopsicossocial. E é isso que eu deixo aqui. Doutores, muito obrigado pela presença, contribuir com esse momento tão rico. As portas estão sempre abertas aqui na FICR e até a próxima Reflexões Bioéticas. Com certeza. Obrigado. Obrigado.